Ei, amores! E aí, meus lindos, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou Laura Calheira, fisioterapeuta e facilitadora de barras de Access. Eu vim aqui falar com vocês sobre uma ferramenta do Access Consciousness maravilhosa. Acredito que a maioria já conheça, mesmo aqueles que nunca fizeram uma classe de barras, já deve ter ouvido por aí algumas pessoas falando, já deve ter visto na internet. Que ferramenta é essa? As perguntas. É uma maravilha. Olha bem, aqui nessa realidade a gente funciona por meio do nosso pensamento racional nos conduzir. Então a nossa mente racional, ela conduz tudo. Ela nos diz o que fazer, nos diz como fazer e acaba que a gente conclui e determina. Esse é o modo operandi, como a gente funciona aqui, tá? O nosso ego aprendeu várias formas de se modular essa realidade e a gente conclui, a gente determina que as coisas são como são. Você tem o seu emprego, você tem o seu relacionamento ou não, você tem os seus amigos, você tem as coisas as quais você faz e é isso que tem para hoje. Então a sua mente racional, sua mente matemática, ela te informa quais são mais ou menos os roteirinhos do que você deve fazer todos os dias. Então você quase sempre funciona por meio de você determinar o que já está acordado para aquele dia, já está acordado para aquele mês. E você quase sempre conclui como vai vir o seu dinheiro, como vai se divertir. E muitas vezes você tem crenças limitantes ali que te limita a entender que existem muito mais possibilidades, ok? Quando a gente vai para o espaço da nossa essência, né, da infinita possibilidade, existem tantas outras coisas. Então a gente sai um pouco do racional com as perguntas. As perguntas, elas abrem verdadeiras janelas energéticas para que a gente possa entender, perceber e atrair novas possibilidades. Só que assim, ó, quando você faz uma pergunta, a mais famosa é: como pode melhorar? Você vai fazer essa pergunta, mas muito cuidado, porque na hora que você faz essa pergunta, tudo pode mudar. E esse tudo pode inicialmente vir em forma de caos. Uau! Gera um caos na sua vida, uma bagunça na sua vida. Por quê? Se você perguntou como pode melhorar, você quer saber o que mais é possível daquela realidade, daquela situação, daquele emprego, daquele relacionamento que você está vivendo que pode melhorar. Ou, se já está bom, na hora que você pergunta, o que pode melhorar, vai melhorar, mas você precisa sair daquele espaço, precisa modificar algumas coisas. E muitas vezes nós não estamos querendo essa mudança, nós não estamos querendo esse furdúncio em nossa vida. Nós não estamos querendo esse caos em nossa vida. O que a nossa mente racional quer é a ordem. O que a nossa mente racional quer é algo certinho, direitinho, que funcione, mesmo que não esteja legal, mesmo que não esteja tão agradável assim. E aí você continua fazendo as mesmas coisas porque é o que tem para hoje, é o que a sua mente racional te fala. Quando você faz pergunta, tá? É interessante que você faça essa pergunta não perguntando sob o olhar da mente racional, já para você concluir e definir. Não. Não para você fazer a pergunta e julgar. Não para você fazer a pergunta e responder. Não é para sua mente lógica entrar em ação nesse momento. Você faz uma pergunta: o que mais é possível? Aí vem o seu ego. Onde vai ter possibilidades diferentes do que as que você tem, se você estudou para isso, você trabalha nesse local, você tem esse relacionamento, é isso e ponto, e você conclui. Então na hora que você sai da sua mente racional e faz a pergunta, sabe como as crianças fazem. Você lembra, ou se você tem filho, você vê a energia de como a criança faz uma pergunta. Ela não faz a pergunta com julgamento para ver assim, eu vou fazer a pergunta para ver se ele vai saber me responder. A adulta que tem isso, né? Sabe a resposta, pergunta só para ver se você vai saber responder ou não. E se você souber, como eu tenho a resposta também, eu interajo e a mente racional ganha aplauso e tudo lindo. Ou faz a pergunta já
sabendo que não vai ter resposta lógica para aquilo que você quer. A criança, ela tem uma inocência, ela tem uma pureza, que é exatamente o que se requer na pergunta, para que se abra os canais e as possibilidades cheguem. Ela faz a pergunta curiosa. Coloque curiosidade na sua pergunta. Tire o seu racional de cena e simplesmente faça assim, ó. Como pode melhorar? E lance, não fique tentando responder, não fique tentando entender o que é que vai vir para melhorar, quais são as possibilidades que tem ali, porque a sua mente racional é limitada. Ela não vai ter todas as possibilidades do que pode acontecer na sua vida para que você perceba que melhorou. Então, na hora que você coloca curiosidade em cada pergunta que você faz, quais são as possibilidades que tem para hoje o universo? Me mostra e deixa aquela energia da curiosidade e o universo te traz. Ultimamente eu tenho feito algumas perguntas para mim que eu acho bem interessante, caso vocês queiram também testar aí, que é: quais são as mentiras que eu conto para mim? Quais são as mentiras que eu tenho contado para mim? Eu fico o dia todo repetindo isso. Quais são as mentiras que eu gosto de contar para mim? Agora se ligue, não é aquela mentira que de repente você sabe que mentiu e sabe que aquela mentira foi falada não sei por que motivo. Não é disso que eu tô falando. Você vai lançar a pergunta sem nem saber quais são as mentiras que você tem contado para você. Quais são as mentiras que eu tenho contado para mim? E de repente me vem algumas. Me vem alguns insights, assim, de coisas que eu digo que eu quero e no fundo eu não quero. De coisas que eu digo que eu vou fazer e no fundo eu não quero fazer. E vem e você se ajusta para você ser você no mundo. Então a pergunta, ela é empoderadora. Tenta aí. Tem um monte de canais aí no YouTube, tem um monte de material aí no Google falando das perguntas do Access Consciousness. Essa empresa maravilhosa que o Gary Douglas criou e trouxe para que a gente pudesse se empoderar maravilhosamente. Olha que simples. A sua mente racional vai dizer que nada a ver, que é bobagem, mas tenta para ver, tá? E coloca curiosidade na pergunta, para você ver quantos portais e janelas energéticas vão se abrir com todas as respostas vindo na hora que tiver, tá bom? Pro pessoal do YouTube, ok? Se possível me dá um joinha. YouTube valida aqueles vídeos que de repente tem uma curtida, compartilha, comenta, tá bom? Um beijo, meus amores, por vocês terem ficado aqui me ouvindo até agora, tá? E como pode melhorar e o que mais é possível, tá? Beijos!